Gravação iniciada. Beleza. Então, vou começar a contextualizar aqui. A cantora e compositora Maria Beraldo apresenta aqui em Maringá um espetáculo solo que atravessa diferentes dimensões da sua pesquisa sonora. O evento vai acontecer no dia 26 de julho, no Espaço Sola Gasta. A artista vai apresentar um show em que voz, guitarra, clarinete, clarone, piano e violão se entrelaçam em uma investigação musical formada por improviso, ruído, silêncio e melodia. É instrumento em Mariana. Bastante coisa. Mas no fundo, o meu pai sempre me disse, né, assim, que muita coisa, na verdade, não existe, sempre existe uma, né? Assim, são vários instrumentos, mas é como se eu tivesse. Eu estou lá sozinha, né? Então é muito e ao mesmo tempo é uma coisa só, assim. No terceiro já vai começando a ficar mais fácil aprender. Não estava falando nem disso, mas. Boa pergunta. Não, eu acho que assim, acho que aprender qualquer coisa assim, tem instrumentos que é mais difícil de aprender, mas eu acho que aprender a tocar bem um instrumento é igual qualquer instrumento que você vai tocar. Para tocar mal, tem uns que são mais fáceis. Mas para tocar bem, eu acho que exige dedicação, né? Como qualquer coisa, assim. Mas eu acho que assim, como eu comecei muito nova, não tenho nem muito essa memória, assim, de se é uma coisa que é difícil ou não, faz muito parte da minha vida, assim, sabe? Enfim, então é meio natural para mim a relação com os instrumentos, né? Como que a música chegou na sua vida? Oi? Como que a música chegou na sua vida? Os meus pais são músicos. O meu pai, ele é etnomusicólogo, tocava violão clássico quando era mais novo, estudou muita música, assim, depois foi para antropologia. E a minha mãe é saxofonista, flautista, compositora, continua atuante na música, e ela teve uma escola de música durante 20 anos, né, começando na minha infância, quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nasci em Florianópolis, né? Minha família não é de Floripa, mas eu sou nascida lá, criada lá. Então, quando eu tinha 6 anos, a minha mãe abriu escola de música com passo aberto, que durou 25 anos, se eu não me engano. Fechou agora na pandemia. Então, eu aprendi música, claro, um pouco antes em casa mesmo, assim, lembro que meu pai me deu um violão e me dava aula de violão. As minhas primeiras aulas de música foi meu pai que me deu aula, assim. Mas quando eu fiz 6 anos, já abriu a escola de música e aí eu vivia lá, assim. Então, começou em casa. Foi essa infância rodeada por música? Você tocava com a sua família? Tinha esse momento? Ou você viu eles e foi tocando sozinha? Boa pergunta. A gente sempre tocou muito juntos, assim, e continua tocando juntos, não profissionalmente, né? Quando eu digo tocar juntos, porque eu era uma criança, né? O mundo profissional não existia para mim ainda. Mas a gente sempre tocou muita música em casa, assim, meu pai com o violão, minha mãe, que é profissional da música, tocava também, mas muito o meu pai, assim, meu pai é baiano, sempre tocou samba de roda em casa, sempre teve uma coisa de roda de música mesmo, né? Cantar as músicas e tocar junto. Então, isso sempre foi muito o nosso jeito de viver, assim, em casa. A música sempre muito presente. E aí, claro que fui encontrando os meus espaços de individualidade também, tanto no meu estudo de música, porque para estudar os instrumentos a gente tem um tempo de sozinho mesmo, né? Então, fazer nota longa, estudar escala, isso é uma coisa muito individual, assim. Ainda que na Compasso Aberto, na escola da minha mãe, as aulas eram todas em grupo, mas o estudo do instrumento é você com o seu instrumento. Eu acho que isso foi uma coisa que foi muito importante para mim desde a infância, de ter esses momentos de estudo sozinha, porque vira quase uma meditação, assim, né? Um tempo, né? O meu primeiro instrumento é o clarinete, então eu ficava lá um tempo soprando, ouvindo essa nota longa, é uma coisa, tem um espaço de individualidade que eu acho que o estudo da música trouxe para mim.
Você se lembra quando foi o momento que você olhou e falou assim, tá, vou usar a música vai ser minha profissão? Sim, não, não foi muito essa sensação de que vai ser minha profissão, mas foi, eu quero viver, essa é a vida que eu quero. Que foi quando eu tinha ali, sei lá, uns 14, 15 anos, na oficina de música de Curitiba, que é uma oficina que tem até hoje. Eu fui, assim, dos meus 12 anos até os meus 22 anos, eu ia todo ano lá. Tive aulas com muitos músicos importantes lá. E quando eu fui, quando eu tinha 13, 14, assim, eu lembro de estar no ônibus da oficina, assim, com um monte de músico, todo mundo tocando. Eu era bem jovem e eu senti isso. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ficar tocando, estudando, convivendo com a música, assim. Eu lembro desse momento. E tem algum cantor que é sua inspiração? Cantor, cantora? Tem muitos, tem infinitos. Além de seus pais, talvez. Não, tem muita gente, né? A música é uma grande fonte de inspiração. Se for pensar assim, eu acho que uma grande referência para mim, muito forte, é o Caetano Veloso, que é um compositor, cantor, artista, né? Ele é uma referência realmente muito forte para mim. É um pensador, né? O Caetano, ele pensa o Brasil, pensa a cultura, e ele inventa o Brasil também, né? As músicas dele, enfim, são uma sensibilidade inteligente, mas uma inteligência sensível, assim. O Caetano Veloso é muito importante para mim. Dorival Caymmi também. Arrigo Barnabé também, que é de Londrina, né? Itamar Assunção, que morou, não sei se morou em Maringá ou Londrina, enfim, Arrigo e Itamar conviveram no Paraná durante muito tempo, tocaram juntos. Enfim, tem infinitos, assim, compositores, cantores, Gilberto Gil, enfim, muita gente. Só gente boa. É. E eu vi numa entrevista que você contou que os seus discos são livros abertos. Como que é essa relação da sua vida particular com a sua música, com o que você mostra para o mundo? Olha, é um fluxo muito aberto, assim, porque a música, eu acho que ela tem uma função importante na minha vida, mesmo como escuta, né? Assim, acho que a gente muitas vezes, acho que a gente cresce ouvindo música, acho que todo mundo, assim, né? A música faz parte da vida das pessoas em geral. E quando você está triste, quando você está feliz, a gente ouve música em momentos de elaboração de sentimentos, né? Então, eu estou triste, eu vou ouvir um disco da Gal, e aí isso me ensina a sentir, né? Quando a Gal morreu, eu fiquei muito com essa sensação forte de que eu tinha aprendido a sentir ouvindo Gal Costa, né? Então, ela me ensinou a amar, me ensinou enfim, tantas coisas, né? A música, ela percorre a minha história de um jeito muito importante, tanto nesse processo, né, da música para dentro, então, nos momentos de muitos momentos, a música faz parte, assim, e eu acho que também no processo de elaboração, assim, de colocar as coisas para fora, né? Os meus discos são realmente muito autobiográficos. Então, eles fazem muito parte da. Compor é uma coisa que me faz entender o que eu estou vivendo, me ajuda a passar por situações, é um jeito de. Não é sublimar, porque você não. Sublimar é uma transformação, né? O Caetano já diz, né? O grande poder transformador. Ele fala isso nessa letra, né? Que o samba é o grande poder transformador. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor. Então, uma. Eu acho que tem um pouco essa função de transformar o que a gente sente mesmo. Assim, a palavra, a melodia, o som tem um poder muito forte, né, nas nossas vidas. Acho que é um pouco assim para mim. Você consegue acompanhar as mudanças da sua vida de cavalo a colinho através das músicas? Sim, completamente. Isso é muito evidente para mim, assim. Como são momentos totalmente diferentes, separados por 6 anos, né?
Então, no Kavala foi a minha saída do armário, onde, né, eu tinha me descoberto lésbica, e foi quando eu comecei a falar sobre isso, e eu acho que Kavala é um disco que nasce da solidão, porque se descobrir lésbica é uma coisa muito solitária, pelo menos foi para mim, eu sei que é para muita gente, porque a sociedade trata como se você fosse o único no mundo, né? Tenta te isolar, tenta... Muito da homofobia está nesse sentimento de solidão, que é inventado, né, pela, pela sociedade, de que você está sozinho, né, se você é lésbica. Então, o Kavala nasce dessa solidão, mas quando eu lancei o disco, muitas pessoas se identificaram, as músicas foram importantes para muita gente, então eu sinto que o Kavala nasceu da solidão e me deu a comunidade. E a partir disso, eu vivi os meus próximos anos com a comunidade, me sentindo muito melhor com o meu corpo, com a minha existência. E Colinho é um disco que eu acho que é muito mais relaxado nesse sentido. O Colinho não tem... Ele é menos sofrido, assim, eu acho que são letras, músicas, né? Em que eu estou mais em paz com a minha existência, assim, e acho que é por aí. Algum relato de algum fã, ouvinte seu te marcou? Muitos. Muita gente falando que as minhas músicas ajudaram essas pessoas, né, a perceber, a ter força para... acho que tem uma coisa de identificação, né, que é uma coisa que faz muita, muita falta. Por isso que a representatividade é importante, né, que você ouvir histórias com as quais você se identifique faz com que você se sinta parte de uma sociedade. E nós somos animais sociais. Então, se você não se identifica com a história de ninguém, você se sente sozinho. E eu acho que, ouvindo as minhas músicas, as pessoas se sentiram quase autorizadas, né, a ser o que elas são. Então, muita gente me fez relatos desse tipo, de que estavam pela primeira vez entendendo o que estavam sentindo, ou que estavam tomando coragem, né, de assumir. Então, teve muito isso. Aqui em Maringá, você vai fazer uma apresentação solo. Vai ser a primeira vez aqui na cidade? Primeira vez na cidade, estou muito feliz. Como é que tá a expectativa? Estou muito feliz. Eu acho que é uma cidade que tem. É isso, né? O Arrigo e o Itamar, que eu não lembro exatamente se foi em Maringá. Eu acho que Londrina, o Arrigo é de Londrina, mas eu acho que eles moraram em Maringá. Enfim, não sei. É uma cidade pela qual eu tenho um carinho grande, assim. Tem um grande amigo que é daí, que é o Chicão, que tocou comigo na Quarta B durante muito tempo. Inclusive, ele vai fazer o show de Londrina, porque antes de Maringá tem Londrina. E o Chicão vai estar aí, depois eu vou para casa dele em Maringá, enfim. Então, acho que vai ser muito bom e é muito importante ir pela primeira vez numa cidade, né? Acho que isso começa a criar uma relação com as pessoas de lá. Tem uma outra grande amiga também que mora por aí, enfim. Estou muito feliz de ir, e acho que o espaço onde vai acontecer o show também é um espaço que tem recebido muitos, muitos shows que de alguma maneira dialogam, né? Um espaço importante para a cidade. Então, estou muito animada, acho que vai ser demais. E é um show, eu estando sozinha no palco, é um show onde eu me abro muito, fico muito perto do público, conto um pouco as histórias das canções, comparo canções minhas com as referências que me inspiraram a compor essas canções. Então, acho que vai ser muito bom a gente estar pela primeira vez, né? Vou estar pela primeira vez na cidade, desse jeito tão íntimo. Acho que vai ser muito especial. Então, você vai gostar. O Espaço Palhaça é uma delícia. Você vai adorar aquele lugar, é a sua cara. Que Dá um legal. rolê pelo Parque do Ingá também, tem bastante coisa gostosa aqui na cidade. Legal demais. E por que a escolha de fazer um show sozinho, um show solo? Eu acho que existem muitos formatos possíveis, né? E o show do meu disco anterior, no Cavala, eu fazia sozinha no palco, né? Porque primeiro eu fazia com um outro músico amigo meu, que tocava comigo. Aí eu fui fazer um show em Londres e ele não pôde ir. E aí eu falei, vou fazer sozinha. E aquilo me caiu muito bem, estar sozinha no palco. Porque as minhas músicas são muito íntimas, tem muito a ver com a minha individualidade, assim, com coisas que realmente vêm do âmago. Então,
é uma coisa que eu gosto. Estar sozinha no palco é importante para mim. Depois do show do Kavala, eu quis também estar com os amigos no palco, estar com uma banda e tal. É bom também, mas para mim é sempre importante esse lugar de cultivar essa proximidade, né? Essa relação de eu sozinha com o público, é muito íntimo. Então, eu tenho um apreço muito grande por essa formação do só. Vai deixar um convite especial para os ouvintes do Maringá Post para assistir, escutar, ouvir você no dia 26? Sim, com certeza. Pessoal, eu estou muito feliz de ir para Maringá pela primeira vez. Bora todo mundo, vai ser um show que eu vou fazer com todo o meu coração, vocês podem ter certeza disso. Com certeza vai ser um encontro muito verdadeiro, vou mostrar as minhas canções e tô louca para ver vocês lá e vamos fazer essa noite ser maravilhosa. Espero todo mundo. Perfeito.